Prezados irmãos, graça e paz, Deus abençoe a tua vida, que o nome do Senhor seja glorificado uma vez mais. Somos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui junto convosco nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, dependendo da hora que você estiver nos vendo e nos assistindo. Quero ser grato a Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz que nada nós podemos fazer se o Senhor assim não permitir. Tudo vem do Senhor. E nesta hora eu quero louvar ao Senhor em primeiro lugar por essa oportunidade de estar aqui uma vez mais convosco para aprendermos a palavra de Deus, para nos instruirmos através da palavra de Deus e glorificar o Senhor uma vez mais. Quero também agradecer você que está aqui. Se é a primeira vez que está conosco, nos ajuda aí se inscrevendo, clicando no selinho e deixando aí o seu like também, compartilhando o nosso vídeo para mais pessoas serem abençoadas em nome de Jesus, né? Eu sou grato a Deus e louvo a Deus uma vez mais nessa oportunidade pelas coisas que o Senhor tem feito em nossa vida. Queridos, eu quero vos deixar uma palavra rápida, uma meditação para você neste dia glorificar ao Senhor. Segundo escreve Paulo a Timóteo no primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, preserva nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Glória ao nome do Senhor Jesus. Paulo adverte agora a Timóteo sobre o cuidado de si mesmo e da doutrina. Preserva nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Paulo fala a Timóteo, Paulo fala a Timóteo o cuidado do cristão, né? Qual é o cuidado que você deve ter, o porquê tê-lo, o porquê você está vigilante. Querido Paulo, escrevendo a Timóteo, ele traz o primeiro exemplo, o cuidado. Tenha cuidado de ti mesmo. Qual é o primeiro cuidado que eu devo ter na minha vida? Primeiro cuidado que eu devo ter na minha vida é precisamente o pecado. Pecado é o mais perigoso, né? Ou a coisa mais perigosa que um cristão possa enfrentar na sua caminhada cristã, vamos dizer assim. E por quê? O pecado é o que é mais perigoso na vida do cristão, porque a Bíblia diz que o pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. Então Paulo dizia, olha, tem cuidado de ti mesmo. Amado do Senhor, Deus está nos alertando sobre o cuidado de nós termos para não pecarmos. A coisa mais perigosa, o que nós temos de mais perigoso em nossa vida é o pecado. Porque o pecado vai gerando a morte. Primeiramente, a morte espiritual. Primeiramente, a nossa morte espiritual, o nosso desligamento com Deus, e aí nós vamos nos enterrando dia após dia nas coisas que nos afastam cada vez mais do Senhor. Então, o pecado é perigosíssimo, porque ele gera a morte. O que nós devemos ter cuidado na nossa vida? O mundanismo. O mundo não pode estar em nossas vidas. A Bíblia diz, se nós amarmos o mundo mais do que a Deus, Deus não está em nós, porque não podemos servir a dois senhores. Então, o mundanismo é algo perigosíssimo para a nossa vida. A Bíblia diz que a influência do mundo deve ser a nossa atenção todos os dias. O mundo quer nos influir, a influência do mundo. E a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno.
Esse mundo tem as influências malignas. Então, o mundanismo é algo perigosíssimo para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. O segundo cuidado que você deve ter é precisamente a influência do mundo. Olha o que Romanos escreve no capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Olha só aqui o que a Bíblia vai dizer para nós. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha só. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o mundanismo, ele é perigosíssimo para você, meu amado irmão, que quer morar no céu. Não vos conformeis com este mundo. Se você está conformado, você precisa rever seus preceitos e conceitos, porque Jesus está voltando. Então, Deus é um Deus que ele alerta a nossa vida que não só o pecado gera a morte, e a morte é espiritual e depois física e completamente longe de Deus, como ele nos alerta do mundanismo. Não ameis aquilo que no mundo há. Você lembra que quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, cabo de 40 dias, Satanás aparece e ele diz, olha, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. E ele é mentiroso, porque a Bíblia diz no Salmo 24, a terra e a sua plenitude pertencem a Deus, mas não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Queridos, o mundanismo é algo que destrói a vida do crente. Quer ver o que destrói a vida do crente e muitos não estão vigiando? Conversas. Conversas, meus amados. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Conversas. Olha só. Colossenses, capítulo 3. Olha só. Versículo 5 ao versículo 10. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também outro tempo andastes como viveis nelas. Mas agora despojai-vos de toda a ira, da cólera, da malícia, da malicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despediste do velho homem como os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Conversas. Como nós dizemos, conversa fiada. Olha aí. Mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da malicência e das palavras torpes da vossa boca. As conversas, as palavras, os assuntos, os comportamentos não edificam a ninguém. Não edificam a ninguém. Olha só, Colossenses 4, versículo 2 ao versículo 6. Preservai em oração, velando nela com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, e a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Olha aí. Então, as palavras, elas causam
Só Jesus muitas vezes na causa. Nem vou falar, amados, como tem sido a sua palavra, como tem sido a sua conversa, como tem sido os seus assuntos. Hoje, nós precisamos estar atentos às nossas conversas. É por isso que muitas vezes, bem-aventurado aquele que é tardio no falar, gosta mais de ouvir. As conversas, elas podem causar morte. As conversas podem causar vida. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Como é que você tem respondido? Com ira? Contenda? Raiva? Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar cuidando. Ele está voltando, amados. Jesus está voltando. O que nós devemos ter em conta, como Paulo dizendo a Timóteo, cuidado. O mundo não pode entrar. Conversas que não agradam a Deus não podem existir. E ele vai dizendo, olha, que nós lemos em 1 Timóteo, vai dizendo relacionamentos. Toma cuidado de ti mesmo. Relacionamentos é algo só Jesus na vida. Eu já citei a amizade no mundo. A amizade do mundo leva a que a presença de Deus se ausente. E quando nós amamos mais o mundo e Deus se ausenta, nós vamos lá para o Salmo 1, começam se assentando na roda dos escarnecedores. E tem crente sentando na roda dos escarnecedores. Querido, deixa eu falar algo para você. Existe um provérbio no mundo: diz-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É o relacionamento. Se você tem amizade com o mundo, se você tem amizade com as pessoas que só sabem criticar, só sabem falar mal, só sabem julgar os irmãos, só sabem julgar as pessoas, seu relacionamento é mau. Você começa se sentando na roda dos escarnecedores. Existe algo que diz, quando falam mal, se alguém falar mal de A, fala mal de você também. Então, os seus relacionamentos são importantes. E Paulo dizendo a Timóteo isso, Timóteo, cuidado com o relacionamento. A amizade que constituires, ela pode trazer a presença de Deus, como ela pode afastar a presença de Deus. E muitas vezes nós queremos relacionamentos que preencham até o nosso vazio. Eu me sinto bem com esse relacionamento, mas sofre com esse relacionamento. Então, os relacionamentos são algo importantíssimos. Não tenha amizade com as coisas do mundo. Porque sem a presença de Deus, você se torna um escarnecedor. Você se senta na mesa dos escarnecedores. É algo muito sério. E Paulo falava a Timóteo sobre essas coisas. Ele alerta Timóteo dizendo, olha, tem cuidado de ti mesmo e das palavras, da sã doutrina. Nós devemos ter cuidado, o cristão deve ter cuidado sobre falsos profetas. Isso mesmo, falso profeta, que está aí vendendo oração. Olha, eu vou orar, faz um pix para mim. Eu vou orar, faz um MBA para mim. Fuja dos falsos profetas. Precisamos
de discernimento. Precisamos de discernimento espiritual para não sermos enganados. Precisamos para não ser enganados. Olha bem o que a Bíblia diz aqui. Olha só o que a Bíblia diz aqui em capítulo 5, versículo 9 de Gálatas. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Precisamos de discernimento espiritual para não ser enganados. Eles estão aí enganando, se possível, até os escolhidos. E por que os escolhidos não são enganados? Porque os escolhidos estão na palavra. Medita na palavra dia e noite. É o que a Bíblia diz. Ande sem prazer na lei do Senhor medito de dia e de noite. Os falsos profetas estão aí. E as pessoas estão indo atrás por necessidades. Tu ainda está atrás porque palavras com mel, palavras que alegram, palavras que fazem jubilar nossas vidas. Agora essa palavra está gerando vida eterna em você. A palavra de Deus é clara, sem santificação ninguém verá a Deus. E hoje o que nós vimos por aí é falso profeta dizendo, Deus não se importa com a tua vida. Deus te ama do jeito que tu és. Deus não se importa se você faz isso com o seu corpo ou aquilo com o seu corpo. Deus te ama. Mentira. A Bíblia diz que você e eu somos morada do Espírito Santo. Meu corpo eu tenho que cuidar dele porque ele é o templo do Espírito Santo. Deus habita em mim. Ai daquele que destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. Se você destruir o templo de Deus, que é a sua vida, Deus também te destruirá. E hoje os falsos estão dizendo, não, isso é coisa do passado. Esses pastores são quadrados, esses pastores são assim. Prefiro ser pastor quadrado do que pastor redondo, que vai com todo o giro de doutrina. Preserva naquilo que aprendeste, diz a palavra. E eu louvo a Deus que eu tenho aprendido de homens idôneos, servos do Senhor, alguns que já estão na eternidade com o Pai, outros que ainda estão. E uma das alertas, uma das necessidades do povo de Deus é a atenção, é a necessidade de pedir a Deus o dom de discernir. Então, a vigilância. Olha, a vigilância é importante. Se você não vigiar, você vai perecer. Então, a vigilância é a indispensável na vida cristã. Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ei, ele está aí procurando a quem possa tragar. E você vai se tornar presa dele? Não. Então, cuidado com os falsos profetas, cuidado com as amizades, cuidado com o mundanismo, cuidado com o pecado, né? Cuidado com tudo isso. Nós devemos estar alerta. A vigilância. Sede sóbrio e vigilante. Cuidado, Paulo dizendo a Timóteo. Então, se nós estivermos na vigilância, seremos dificilmente ser enganados. Mas se nós não estivermos atentos em nossa vigilância, corremos o risco de sermos enganados ou iludidos. Paulo escreve a Timóteo dizendo que ele deveria ter cuidado. Qual é o cuidado que você tem tido com a tua vida?
Lembra-te uma coisa e vamos encerrar. Tua vida de salvação custou a morte de Cristo na cruz do Calvário. Talvez muitos não deem valor ao sacrifício de Jesus, mas por amor de Deus. Deus enviou o seu Filho unigênito para salvar a tua vida. Aceitando Ele, terás a vida eterna. Não aceitando Ele, terás a morte eterna. É você quem escolhe. Eu não acredito que Jesus existe, porque eu nunca o vi. Você o verá naquele dia. Você estará face a face com Cristo para o julgamento, vida eterna ou condenação eterna. Fica a dica, é você quem escolhe. Tem dois caminhos. O caminho que leva a Deus, o caminho que leva ao inferno. O caminho da salvação e o caminho da perfeição. Escolha qual é o caminho que você quer. O caminho da salvação ou o caminho da perdição. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fique com essa palavra. E se Deus permitir, próximo vídeo, estaremos aqui convosco falando das coisas de Deus. Beijo no coração a todos. Fiquem com Deus.